Olá pessoal, hoje eu vou falar um tema que é a base da ciência Ayurveda, que são os doshas. O que são doshas afinal, né? Então doshas são essas energias que a tudo compõem. Então esses sábios, a eles, há milhares de anos atrás, foi revelado que tudo aquilo que existe é constituído de 5 elementos, que seria água, terra, fogo, ar e éter. Esses sábios, eles também perceberam que havia uma certa afinidade entre certos elementos e que a junção de principalmente 2 elementos dava origem ao dosha. Então, o dosha vata é a reunião dos elementos ar e éter, principalmente. Todos os doshas contêm os 5 elementos. Entretanto, vata contém muito mais os elementos ar e éter. O dosha pitta contém os 5 elementos, mas contém muito mais o elemento fogo e um pouco de água. E o dosha kapha igualmente contém os 5 elementos, mas contém muito mais os elementos água e terra. Então, os 3 doshas. Tudo é constituído por esses doshas. Esses doshas, eles têm uma expressão interna e também tem uma expressão cósmica. As estações também são regidas pelos doshas. Então, existe uma sintonia, nós não podemos ficar fora desse movimento. Então, inteligência é você se harmonizar o máximo possível de acordo com esses movimentos que já existem. Isso sempre levando em conta o teu biotipo. Por que é que nós tendemos a fazer a principal refeição ao meio-dia? O sol está a pino, né? A pino, o máximo de fogo, o máximo de pita ao meio-dia. Fogo, máxima capacidade digestiva. Então existem esses horários também. E aí essa variação, ela se dá mais ou menos de 4 em 4 horas. Vamos lá. Das 6 horas da manhã, começa uma onda, a onda kapha, que é constituída principalmente dos elementos água e terra, que são os elementos mais densos, mais lentos, pesados. Essa onda vai subindo, pegando força, e ela atinge o pico às 8 horas da manhã. 6 alcançou o pico às 8 horas da manhã. Às 8 horas da manhã está no pico de kapha. Então, não é interessante para uma pessoa que tem uma constituição mais kapha, que tenha mais tecido adiposo, mais estrutura corporal, fazer uma refeição mais substancial nesse horário. Por quê? Porque está somando a sua constituição mais kapha com o horário kapha. Ou seja, kapha está muito forte. E, levando em consideração que kapha é mais água e terra, são os 2 atributos contrários ao fogo. Ou seja, pessoas kapha, é muito interessante para elas fazerem a primeira refeição mais tarde, quando começar o próximo da onda pitta, que a gente vai estar vendo. É por isso também que nesse horário 6, 7 da manhã é o horário onde aquelas pessoas que têm insônia conseguem dar uma cochilada. Por quê? Soninho bom é sinônimo de kapha.
Pessoas que têm uma constituição forte em Kapha geralmente têm um sono tranquilo. Claro, sempre depende de cada caso, um caso. Eu estou falando dos elementos, dos doshas de uma forma pura. Quando isso se expressa no ser humano, existem N fatores a mais que entram ali. Okay? Chegou às 8 horas da manhã, aí essa onda começa a descer, começa a perder força. E ela vai descendo até às 10 horas da manhã. Às 10 horas da manhã começa a entrar uma onda, é a onda Pitta, aí é a onda fogo. Ou seja, naturalmente a tua capacidade digestiva começa a ganhar força. Começa a ganhar força. Então, o que acontece lá com o povo americano, por exemplo? Cedinho da manhã, horário Kapha, bacon, alimentação pesada, detona com o fogo digestivo. Resultado, obesidade. Você não pode dar uma alimentação muito pesada para quando o fogo está pequenininho. Você tem que dar uma alimentação mais substancial quando o teu fogo já está mais forte. Aí ele vai poder dar conta. Às 10 horas começou o horário Pitta e essa onda vai subindo, vai ficando cada vez mais forte, chegando no pico ao meio-dia. Aí sim, o teu corpo está dizendo, o teu Agni está dizendo a princípio, né? Manda vir que eu dou conta. Lembra, alimento não digerido gera toxina. Ah, mas eu como só frutinha e suquinho verde e não sei mais o que. Não interessa. Se você tem o teu Agni baixo, se você não está digerindo bem, você está gerando toxinas. Ok? Independente daquilo que você coma. Aliás, Agni baixo tende a gerar toxinas facilmente em todos os aspectos. Psiquicamente e emocionalmente também. Tudo é difícil. Tudo passa a ser muito difícil para a pessoa. Vata é movimento, Pitta é transformação e Kapha é liga, coesão. Então, boa capacidade de transformação significa bom Agni, bom fogo. Chegou o meio-dia, onda máximo, e aí ela começa a descer, começa a ganhar, a perder força. Até as 14 horas. Às 14 horas entra a próxima onda, a onda Vata, ar e éter. Essa onda começa a subir às 14 horas, ganhar força, com pico às 16 horas. É por isso que lá pelas 16 horas, 16h30, as pessoas têm muita vontade de comer alguma coisa, principalmente doce. Por quê? Porque o alimento doce, de uma forma geral, ele faz descer o Vata, ele acalma a mente. Chegando às 16 horas, essa onda começa a descer novamente até às 18 horas. Às 18 horas, entra novamente uma onda Kapha. E ela vai ganhando força até às 20 horas. É por isso que as pessoas que têm uma constituição mais Kapha, chegou às 18 horas, por exemplo, elas não veem a hora de ir para casa, porque Kapha é sinônimo de família, janta, pessoas reunidas, televisão, sofá, brincadeiras e assim por diante. É por isso que Kapha, os melhores horários de exercícios físicos para Kapha são no horário Kapha de manhã cedo. Só que ele não tem vontade de levantar da cama, porque cama, luxo, conforto combina muito com Kapha. Porque se Kapha não fizer exercícios de manhã cedo, ele não vai fazer à noite, é muito difícil. A noite é lugar para Kapha estar em casa. Ah, mas eu sou Kapha e adoro fazer academia à noite. Perfeito, funcionando, maravilha. Mas lembra que a nossa sociedade é extremamente desequilibrada. A noite não foi feita para fazer exercícios extenuantes, pelo menos. Caminhadas à noite é muito bom para alguns biotipos. Principalmente aquelas pessoas que têm um Pitta mais forte.
são mais quentes. Então caminhar à noite refresca a mente delas. Aí às 20 horas, essa onda começa a descer, fica mais fraca, e às 22 horas entra a onda pita. Espera aí, mas você falou onda pita, fogo, então significa que seria interessante eu fazer uma refeição às 10 horas da noite? Não. Por quê? Porque esse pita é um pita diferente que entra. Esse pita é para você digerir os fatos, as coisas durante o dia, mais densas ou mais sutis. Essa onda vai crescendo até a meia-noite. É por isso que à meia-noite é interessante nós estarmos dormindo. Por quê? Porque acontece a digestão das coisas psíquicas e emotivas mais profundas que a gente teve durante o dia. Porque se você não dormiu bem, é fato que você levanta pesado já, né? Ou seja, você levanta com coisas não digeridas. Aí o teu dia tende a ser muito mais lento, mais pesado. Ou seja, sinais de baixo Agni, baixo fogo, baixa capacidade de transformação, baixo metabolismo. Tudo vai ser pesado e difícil para você. Vai ser um dia arrastado. À meia-noite, essa onda começa a perder força até as 2 horas da manhã. Entramos novamente no horário Vata, às 2 horas da manhã. Essa onda começa a ganhar força e atinge o seu pico às 4 horas da manhã. Por isso que em todos os lugares, templos, monastérios, assim por diante, o pessoal levanta às 4 horas da manhã, que é o horário mais perfeito para você fazer uma conexão com o sutil. E é o horário aonde as pessoas que têm dificuldade de dormir geralmente acordam e não conseguem mais dormir. Vão conseguir dormir novamente depois que entrar o horário Kapha, lá pelas 6 horas da manhã. Aí, às 4 horas da manhã, essa onda começa a perder força e vai até às 6 horas da manhã novamente, iniciando o ciclo com o horário Kapha. Kapha, água e terra, Pita, fogo e água, e Vata, ar e éter. Todos nós temos os 3 doshas. A tua constituição é única e isso deve ser observado, porque aí está a chave da tua autorrealização. Qual o objetivo da ciência Ayurveda? Gerar conhecimento, gerar autoconhecimento para que você se autorrealize. Autorrealização é algo diferente de felicidade, né? Autorrealização é algo que você experimenta por uma presença de espírito. Isso só acontece se você estimula conscientemente e voluntariamente. Felicidade é algo que você pressupõe que você vai experimentar quando determinada meta for atingida. Ou seja, nada mais incerto do que isso. Bom negócio, investe na autorrealização, porque isso é no aqui e agora. Daqui 1 segundo para frente, não sabemos. Ok? Em relação à alimentação, por exemplo, aquela pessoa mais Kapha, e ela levanta cedinho da manhã, tipo 7, 8 horas da manhã, que ainda está no horário Kapha, é muito interessante para essa pessoa só ingerir líquidos quentes, água quente, chazinho quente, espera ver o apetite. Segredo de saúde dentro dessa ciência. Se está com fome, coma. Se não está com fome, não coma. Ah, mas eu nunca tenho fome, então estimula a tua fome. Kapha, diga-se de passagem, ganha muita saúde, ganha beleza, ganha brilho e ganha ânimo na medida em que deixa de comer de manhã cedo. Vai comer lá a partir das 9h30, 10 horas para frente. Experimenta fazer esse teste e depois você me fala. Se você tem uma constituição mais Pita,
Opa, você provavelmente é aquela pessoa que já acorda com fome. Fome verdadeira, tá? Kapha tem muita fome falsa. Kapha sente necessidade de doces e carboidratos, que ironicamente aumentam bastante Kapha. Kapha tem inerentemente carências, e a gente sabe que carência dá essa necessidade por carboidrato e doces. Pitta já acorda com fome, disposto a mil. Esse sim, você já pode fazer uma boa refeição. Vata é muito incerto, mas mesmo assim, Vata convém esperar ficar um pouquinho mais quente, às 9 horas da manhã, por exemplo. E aí Vata, como tende a gostar mais das coisas sutis, comete um grave erro. Vai começar o dia com suco verde, apenas suco verde. Suco verde aumenta bastante Vata. E aí essa pessoa vai curvando gradativamente, vai perdendo muito yang, vai perdendo fogo. Aí essa pessoa vai sentindo cada vez mais necessidade de tomar banhos extremamente quentes, vai ficando com as extremidades cada vez mais frias. Você gosta de suco verde? Segue com o teu suco verde. Se for Kapha, suco verde às 10 horas da manhã para frente. E pode colocar inclusive pimenta nesse suco verde. Se você é Pitta, suco verde maravilhoso para você. Se você é Vata, suco verde das 9 horas da manhã para frente, mas coloca azeite de oliva e gengibre para compensar a frieza dos verdes em si. Chegou o meio-dia, você vai fazer uma refeição, principalmente os Kaphas, começa a tua refeição, a refeição pelo que existe mais difícil para digerir, que são os doces, carboidratos e carnes, por exemplo. Mas se você quiser perder peso, você começa pelos verdes. Porque quando você ingere um amargo, chega a mensagem para o teu cérebro querendo dizer, opa, já estou satisfeito, basta. Se você é Pitta, aí você pode começar por onde você queira, né? Contanto que você tenha um bom Agni. E Vata, que tem essa tendência de perder peso naturalmente e que tem um gosto por coisas leves e frias, digas de passagem, também convém estimular, ou melhor, começar a refeição, sempre uma refeição aquecida, coisas quentes, começa com os mais ácidos, depois vai para os doces e aí termina por amargo. Porque se você começar pelos amargos, saladas, por exemplo, você vai perder o teu apetite muito mais rapidamente. Dentro da ciência Ayurveda, quem quer perder peso tem que abrir o apetite, tem que estimular o Agni, porque é o Agni que vai derreter o tecido adiposo. Para isso, evidentemente, que você necessita de exercícios, calor, sol, movimento e alimentação adequada, de fácil digestão e a fitoterapia que estimule bastante o teu Agni. Ok, pessoal? Então aqui fica o meu abraço e até mais.